Número de acidentes com fios e cabos soltos assusta motociclistas. Além do risco das linhas com cerol, quem trafega pela cidade deve ficar atento à fiação que parece não ter dono. A imagem de câmera de segurança mostra o momento em que o piloto não percebe o cabo na Avenida Professora Dina Risi, é atingido no pescoço, perde o controle e cai. Edson Dias da Costa estava indo até o supermercado quando sofreu o acidente. Casos como esse, com cabos e fios soltos em ruas e avenidas, vêm se repetindo. Para os motociclistas, além do perigo com as linhas de cerol, eles devem se preocupar também com os cabos soltos. Tinha um galho de árvore bem baixo na pista, na via, né? E atrás dele tinha um fio. Eu passando de moto não consegui visualizar o fio. Aí o fio pegou no meu pescoço e me derrubou para o chão. Está chegando num ponto assim de vidas humanas se perderem por burocracia e um jogo de empurra que está acontecendo entre as empresas e os órgãos públicos, né? E acho que isso tem que dar um basta o quanto antes, porque vidas vão acabar se perdendo por isso. No mesmo dia do acidente, na Dina Risi, um motociclista ficou ferido ao se enroscar em um fio solto. O caso aconteceu na rua Altino Arantes. O piloto teve ferimentos e precisou ser socorrido. Já na rua Marquês de Pombal, uma motociclista de 39 anos teve ferimentos graves ao ser atingida pela fiação de um poste. Ela estava de moto com o filho passando pela rua quando sentiu o fio enrolar no pescoço. Dado um basta no sentido de chamar as empresas, principalmente as que estão mais ocorrendo, que é com essa parte de fibra ótica, de internet, a secretaria, por exemplo, que eles alegam na infraestrutura, falar com a Secretaria da Fazenda, que tem acesso aos alvarás, e chamar eles têm que ter um plano de ação, eles têm que assumir um compromisso de que vai passar a fiação e quando o cliente desligar, retire essa fiação e não deixar nos postes parado, como está acontecendo, vai se perdendo o controle e quando acontece um cabo romper, ninguém sabe nem de quem é aquela fiação rompida. Então é uma situação de total descontrole e o órgão público tem que agir, tá? Vidas humanas agora começou a aumentar o risco, né? E antes que aconteça o pior. Aprovada na Câmara de Vereadores no ano passado, a lei que estabelece multa para a empresa responsável pelos postes da cidade quando os fios inutilizados ficarem pendurados não tem sido eficaz. Já visto que está piorando, né? Você está tendo casos mais graves agora nos últimos tempos. Então eu acho que o poder público tem que ser mais enérgico, tem que chamar e conversar e na próxima começar a aplicar autuações mesmo, multa, suspender o funcionamento dessas empresas, né? Cortando o alvará, porque não pode continuar assim, não pode todo mundo que paga seus impostos correr o risco de andar de moto e ter um órgão decepado, machucar, né? Deixar gravemente ferido, não é por aí a situação, não pode continuar assim. Desde junho de 2022, a Secretaria Municipal de Infraestrutura afirma ter registrado uma média mensal de 424 notificações, totalizando 14 por dia, o que representa aproximadamente uma a cada 103 minutos. No entanto, o que se observa é um crescente número de fios soltos causando acidentes. Principalmente é a questão de que os usuários que andam pela cidade não sabem, não tem como se distinguir se é um cabo energizado de energia ou de só uma fibra ótica que costuma ser mais comum. Então você tem o risco sim de você ter fiação energizada, no caso de um fio rompido, e se a pessoa não morrer no acidente em si, como anda acontecendo de bicicleta ou de moto, você tem a questão da pessoa ser eletrocutada, então tanto até para pessoas que estão passando perto, então é uma situação muito grave isso que anda acontecendo na cidade. Nesses fios provoca muitos acidentes, aí eu estava vendo esses tempos atrás, não foi só comigo, com outras pessoas também, né? Os furtos e roubos de fios visam o cobre, material que constitui os cabos e é valorizado no mercado. No local dos crimes, é comum serem deixados fios pendurados. Uma outra causa para deixá-los soltos pelas ruas e avenidas é o trânsito de caminhões com cargas altas, que acabam arrancando a fiação e deixando o perigo. Como é uma questão, né, de urgência, o agente chegando até o local e se ele conseguir ver que tipo de fiação é essa, né, pela experiência que ele tem, a gente aciona as empresas responsáveis, né, de telefonia ou de energia. Após essa identificação desse fio, qual que é o procedimento da RP Mob? O local fica sinalizado até cessar o problema, né? Se a empresa for até o local resolver o problema, a gente retira o material. E também informamos, passamos a situação para a prefeitura, né? Para quem passou por esses acidentes, andar de motocicleta está mais assustador. Depois do susto, a gente anda mais atento, mais devagar, com mais atenção, né?
Porque não tem como mais confiar, né? A gente fica meio assim, meio desconfiado, né? Qualquer coisa, né? O Elton Garcia para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que a nova legislação entrou em vigor recentemente e que a fiscalização geral iniciará um mutirão para aplicar as novas medidas. Já no nosso telão, no nosso núcleo de jornalismo, está o Dr. Jean Alves, advogado. A gente segue falando sobre isso. Doutor, como a legislação local aborda, então, a responsabilidade das empresas de serviços públicos em relação a esses fios soltos aí em postes e como isso relaciona com os casos de acidentes que nós temos mostrado aqui envolvendo os motociclistas? Ótima tarde, doutor Jean. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Veja, André, no meu modo de pensar, essa questão e a gestão e a tentativa de solução do problema via administrativa, ou seja, pela municipalidade, através da pasta específica e mesmo com os esforços dos agentes da RPMob, tem sido insuficientes. E quando a resolução administrativa não é suficiente, cabe a intervenção do Poder Judiciário. Penso eu que o Ministério Público daqui de Ribeirão Preto deve ser acionado. A ação seria uma obrigação de fazer para que um plano emergencial seja realizado. Não é possível que os motociclistas, qualquer pessoa que dirija um veículo automotor, esteja sujeito ao risco não só de uma lesão corporal, mas até mesmo, no caso mais grave, de uma morte por uma omissão estatal. Então, essa desconexão de responsabilidade entre o município diz que a fiação é de uma empresa particular, faz a notificação, até a empresa resolver o problema, não há mais espaço para esperar. As pessoas estão morrendo por conta disso e uma ação emergencial deve ser realizada. E considerando a existência de uma lei aprovada no ano passado, impondo então multa às empresas responsáveis pelos postes, qual tem sido a eficácia dessa medida na redução do número de fios soltos nas ruas e, consequentemente, também dos acidentes, doutor? Não há eficácia. A lei veio tarde, se mostra insuficiente, o problema está posto e a gestão pública cabe uma cidadania ativa de cobrar os gestores numa visão macro. O que eu quero dizer com isso, André? Não podemos enxugar gelo. Cidades inteligentes, mesmo com o porte de Ribeirão Preto, deve ter um planejamento estrutural que se pense a médio e a longo prazo. Esse cabeamento, esses fios que passam por cima são de fácil ruptura e cada vez mais esses serviços demandam e a manutenção fica difícil. Então, as cidades inteligentes têm colocado essa fiação de modo subterrâneo a fim de minimizar e evitar esses acidentes mais graves. Então, veja, isso é uma solução a médio e a longo prazo, porque despenderá muito orçamento público do município, mas isso tem que ser pensado. Uma cidade com a captação de tributos de Ribeirão Preto deve sempre pensar em seus cidadãos a médio e a longo prazo. E, emergencialmente, já passou da hora de uma ação de obrigação de fazer, a fim de que não só a imposição de multa, a notificação, mas uma sanção mais severa seja aplicada a essas empresas e também a gestão pública que não está resolvendo o problema. Nos casos específicos, doutor, de acidentes envolvendo motociclistas, então atingidos por esses fios soltos aí, de quem que é a responsabilidade de fato pelos danos causados aos motociclistas? Sem qualquer sombra de dúvida, a Constituição Federal, no artigo 37, impõe responsabilidade objetiva. O que isso quer dizer? Sequer há necessidade de comprovar culpa. Havendo o ato administrativo, isto é, o nexo de causalidade entre a omissão estatal de deixar o fio solto ali, de nada fazer, e o acidente, o município responde e deve arcar com todos os danos materiais e morais. Doutor, a gente mostrou, inclusive, agora há pouco, aí o Fernando trouxe de Franca a questão do furto, né, de fiação dos semáforos. Às vezes esses fios acabam ficando soltos também, causam esses acidentes. Aí é preciso a gente falar de segurança pública também, né? Exatamente, André. Isso vai ao encontro da proposta que aqui fiz. Esse planejamento a médio e a curto prazo, a médio e a longo prazo, deve ser realizado para que todo o cabeamento ele passe de modo subterrâneo e não por cima. Mas me parece que a RPMob já adotou algumas medidas emergenciais no sentido de substituição desse material a fim de evitar aí, de modo preventivo a comercialização. Então é importante ações de segurança pública também no sentido do combate à receptação, à venda e à compra de fios de cobre, assim como intensificar a dificuldade desses ladrões de capturar aí mediante furto esses fios de cobre, que também isso daí contribui para que esses fios sejam rompidos e estejam aí à disposição de uma fatalidade para aqueles que estejam conduzindo uma motocicleta ou até mesmo um carro.
Advogado Jean Alves, sempre um prazer tê-lo aqui com a gente, viu, doutor? Um grande abraço e até breve. Sou eu quem agradeço. Muito obrigado.